Seja bem-vindo ao Método eGestão, o canal que conecta processos, dados e melhoria contínua para transformar gestão em resultado. Vamos iniciar a aula de hoje. A fase define no DMake é o momento em que deixamos de tratar um problema de forma genérica e começamos a transformá-lo em um projeto de melhoria bem estruturado. A ideia central é que, antes de medir, analisar, melhorar ou controlar qualquer processo, você precisa saber exatamente qual problema será enfrentado, por que ele é relevante, quem é afetado por ele e qual resultado se espera alcançar. Em Lean Six Sigma, essa etapa evita um erro muito comum nas organizações: iniciar ações de melhoria com base em percepções soltas, reclamações amplas ou sintomas visíveis, sem delimitar claramente a causa inicial, o escopo e os critérios de sucesso. Quando falamos em transformar um problema em algo claro, mensurável e formalizado, estamos falando de converter uma dor operacional em um projeto com objetivo, justificativa, limites e indicadores. Por exemplo, não basta dizer que há atraso no processo. É preciso definir qual processo, onde o atraso ocorre, qual impacto ele causa, qual é o desempenho atual e qual melhoria seria considerada aceitável. O resumo principal é que a fase define organiza o ponto de partida. Ela dá clareza ao problema, alinha as partes interessadas, delimita o escopo e cria uma base sólida para que as próximas etapas do DMake sejam conduzidas com método e foco em resultado. O foco é mostrar que a fase define funciona como a porta de entrada racional de um projeto DMake. Antes de sair propondo soluções, a equipe precisa entender com precisão o que deve ser mudado. Esse é o sentido da mensagem principal. O Define evita começar a melhorar sem saber exatamente qual é o problema, qual processo está envolvido, quem sofre o impacto e qual resultado precisa ser alcançado. O alvo atingido pela flecha reforça essa ideia de direção e foco, porque um projeto de melhoria não deve começar de maneira dispersa. Ele precisa mirar em um problema bem delimitado, com critérios claros para saber se houve ou não avanço. O caminho de aprendizagem segue uma sequência lógica. Primeiro, você precisa compreender o papel da fase define dentro do DMake, entendendo que ela organiza o ponto de partida do projeto. Segundo, deve identificar partes interessadas, processo, requisitos e indicadores, porque toda melhoria depende de saber quem é afetado, qual fluxo será analisado, quais necessidades precisam ser atendidas e quais dados vão demonstrar desempenho. Terceiro, é necessário diferenciar problema, requisito do cliente e objetivo do projeto. Problema é a situação indesejada, requisito é aquilo que o cliente ou parte interessada espera receber, e objetivo é o resultado mensurável que o projeto pretende alcançar. Quarto, entram ferramentas como CPOC, Árvore CTC-CTQ e Contrato de Melhoria. O CPOC ajuda a enxergar fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes em nível macro. A Árvore CTC-CTQ traduz necessidades do cliente em características críticas de qualidade. E o Contrato de Melhoria formaliza escopo, justificativa, metas, responsabilidades e limites do projeto. Em síntese, a fase define transforma uma percepção de problema em um projeto estruturado, evitando desperdício de esforço e criando uma base sólida para medir, analisar, melhorar e controlar depois. Começando pela ideia central, o DMake organiza a melhoria de processos em uma sequência lógica: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. A fase define é a base porque ela impede que a equipe comece pela solução antes de compreender o problema. Quando essa etapa é mal feita, a equipe tende a discutir sintomas, ou seja, efeitos visíveis do problema, mas não suas possíveis causas. Isso gera um risco importante. O escopo começa a crescer sem controle. Os indicadores aparecem tarde ou não representam aquilo que realmente importa para o cliente, e a solução escolhida pode até parecer adequada, mas não resolver o problema real. Em gestão da melhoria, esse é um erro clássico. Atacar aquilo que incomoda primeiro, sem validar se esse incômodo é realmente a origem da perda de desempenho. Quando o Define é bem conduzido, o projeto ganha direção. O problema fica claro e delimitado. O processo é mapeado em nível macro. Os requisitos dos clientes orientam a análise e o objetivo passa a ser formalizado com critérios de sucesso. Isso significa que a equipe deixa de trabalhar com percepções vagas e passa a trabalhar com uma definição objetiva do que precisa melhorar. A referência à abordagem estruturada e orientada a dados reforça exatamente isso. Lean Six Sigma não é improviso, é método.
Em resumo, a principal mensagem é que a fase define protege o projeto contra desperdício de esforço, desalinhamento de expectativas e soluções precipitadas, criando uma base segura para que as próximas fases do DMake avancem com foco, dados e coerência. A fase define pode ser compreendida como uma sequência lógica de preparação do projeto, em que a equipe sai de uma demanda ainda inicial e chega a uma definição formal do que será tratado. O raciocínio começa por alinhar a necessidade da organização, entendendo por que aquele problema merece atenção e qual demanda justifica abrir um projeto de melhoria. Depois, é preciso definir o processo relacionado ao problema, porque nenhum problema acontece solto. Ele ocorre dentro de um fluxo de atividades, com entradas, responsáveis, etapas, saídas e clientes. Em seguida, a equipe deve ouvir e entender os requisitos, capturando a voz do cliente e das partes interessadas para saber quais expectativas precisam ser atendidas e quais critérios realmente importam. Na sequência, entram os indicadores, que servem para transformar a melhoria em algo verificável. Sem medida, a equipe pode até ter a sensação de que melhorou, mas não consegue comprovar o resultado. Por isso, escolher boas medidas é essencial para saber se haverá avanço real. Por fim, tudo deve ser formalizado, registrando escopo, objetivo, papéis, responsabilidades e próximos passos. A saída esperada é um contrato de melhoria preenchido, que funciona como um documento orientador para a próxima fase do DMake. Em resumo, essa sequência, alinhar, mapear, ouvir, medir e formalizar, protege o projeto contra improviso, amplia a clareza da equipe e cria uma base consistente para que a etapa seguinte comece com foco, método e critérios bem definidos. O primeiro movimento da fase define é alinhar a necessidade antes de escolher ferramentas ou propor soluções. A pergunta central é: o que queremos realizar? Essa pergunta força a equipe a sair do impulso de resolver rapidamente e voltar ao ponto mais importante: entender por que o projeto deve existir. Para isso, é necessário conversar com o patrocinador, com a equipe e com as áreas envolvidas, registrando a dor percebida pela organização. Essa dor pode aparecer em forma de atrasos, retrabalho, reclamações ou fila crescente, mas esses elementos ainda são sintomas. Eles indicam que algo não está funcionando bem, porém não explicam sozinhos qual necessidade precisa ser tratada. Por isso, começar com uma solução pronta é perigoso, porque a equipe pode atacar apenas o efeito visível e deixar o problema estrutural sem tratamento. A leitura inicial proposta mostra justamente essa passagem dos sintomas percebidos para a necessidade real. Quando a organização percebe atrasos, retrabalho, reclamações e aumento de fila, a necessidade por trás disso pode estar relacionada à falta de clareza de fluxo, papéis mal definidos, ausência de critérios comuns e indicadores pouco úteis. Em termos práticos, você deve aprender que o início do projeto não serve para confirmar uma solução que alguém já imaginou, mas para organizar percepções, separar sintomas de causas possíveis e transformar reclamações dispersas em uma demanda compreensível. O diagrama de afinidades ajuda nesse ponto, porque agrupa percepções semelhantes e permite enxergar padrões. Em resumo, iniciar bem o projeto significa garantir alinhamento. Todos precisam entender qual dor está sendo tratada, qual necessidade real está por trás dela e por que vale a pena conduzir um projeto de melhoria a partir desse problema. Na segunda etapa da fase define, o foco é compreender qual processo está por trás do problema. Isso é fundamental porque um problema organizacional quase nunca acontece isoladamente. Ele aparece dentro de um fluxo de trabalho que envolve fornecedores, entradas, atividades, saídas e clientes. O CIPOC ajuda a organizar essa visão macro. Em suppliers, identificamos quem fornece os insumos para o processo. Em inputs, entendemos o que entra para que o processo aconteça. Em process, descrevemos apenas as grandes etapas, sem detalhamento excessivo. Em outputs, registramos o que sai do processo. E em customers, identificamos quem recebe ou é afetado por essas saídas. Essa estrutura cria uma visão compartilhada, permitindo que todos enxerguem o mesmo processo antes de avançar para medições e análises mais profundas. O ponto principal é que, nesse momento, o objetivo não é desenhar cada tarefa minuciosamente, mas construir entendimento comum. Se a equipe tenta medir sem antes concordar sobre qual processo está sendo observado, os dados podem ficar confusos, os indicadores podem ser mal escolhidos e as causas podem ser investigadas no lugar errado.
Por isso, as saídas esperadas são um CIPOC preenchido, a identificação do processo associado ao problema e uma matriz de partes interessadas. Como complementação didática, é importante lembrar que o CIPOC não substitui fluxos mais detalhados. Ele serve como mapa inicial. Gargalos, riscos, retrabalhos e falhas de controle normalmente exigem uma análise posterior com ferramentas mais específicas, como fluxogramas detalhados, BPMN ou mapeamento de fluxo de valor. Neste momento da fase define, o foco passa a ser entender os requisitos a partir da voz do cliente, ou seja, captar necessidades, dores, expectativas e critérios percebidos por quem recebe ou é afetado pelo processo. Cliente, nesse contexto, não significa apenas consumidor externo. Também pode ser uma área interna, um colaborador, um gestor, um fornecedor interno ou qualquer parte interessada que dependa da saída daquele processo. A lógica é simples. Qualidade não é definida apenas por quem executa o processo, mas também por quem recebe o resultado. Por isso, quando ouvimos a voz do cliente, tentamos identificar o que realmente importa para ele, como rapidez, confiabilidade e clareza. Esses elementos ainda são expectativas em linguagem ampla, então precisam ser traduzidos em características críticas, chamadas CTC ou CTQ, que tornam essas expectativas observáveis e mensuráveis. A árvore CTC-CTQ mostra esse desdobramento. Começa com uma necessidade, passa pelos atributos críticos e chega aos indicadores. Por exemplo, se o cliente espera rapidez, essa expectativa pode ser convertida em tempo de ciclo. Se espera confiabilidade, pode ser acompanhada por percentual de retrabalho. Se espera clareza, pode ser observada por percentual de reclamações ou inconsistências. Essa tradução é essencial porque impede que a equipe trabalhe com conceitos subjetivos demais, como melhor atendimento ou mais agilidade, sem definir como isso será comprovado. O resultado esperado é uma lista de indicadores candidatos e expectativas claras de qualidade do cliente. Em síntese, entender requisitos significa transformar percepções em critérios objetivos, conectando aquilo que o cliente valoriza com medidas que permitam avaliar se o processo está realmente entregando qualidade. O ponto central é que uma melhoria só pode ser comprovada quando existe uma medida bem definida. Não basta a equipe dizer que o processo ficou melhor ou que parece mais organizado. É preciso ter indicadores capazes de representar a qualidade do processo e a expectativa do cliente. Esses indicadores precisam ser mensuráveis, compreensíveis e comparáveis ao longo do tempo, porque só assim a percepção se transforma em evidência. Quando uma organização acompanha tempo de ciclo, percentual de retrabalho, volume de reclamações, taxa de erro ou qualquer outra medida relevante, ela passa a discutir desempenho com base em dados e não apenas em opinião. A pergunta essencial é: como saberemos que a mudança foi realmente uma melhoria? Se a equipe não consegue responder isso, ainda não há base suficiente para avançar com segurança. Depois de escolher os indicadores, é necessário definir o objetivo do projeto. Mas objetivo não significa prometer uma solução. O objetivo deve deixar claro qual resultado se pretende impactar, sem antecipar a resposta antes da análise. Essa distinção é muito importante. Dizer "vamos implantar um novo sistema" já aponta uma solução. Dizer "vamos reduzir o tempo de processamento" aponta um resultado esperado. A etapa está bem concluída quando 4 condições estão atendidas. O processo foi modelado, as fronteiras e partes interessadas foram identificadas, os indicadores foram escolhidos, o objetivo foi expresso de forma clara e o contrato de melhoria foi formalizado com escopo, responsabilidades e próximos passos. Em resumo, essa parte fecha a preparação do projeto, garantindo que todos saibam o que será medido, qual resultado se busca e quais limites orientarão a próxima fase do DMake. Para fechar o raciocínio da fase define, a mensagem central é que ela prepara a equipe para medir apenas aquilo que realmente importa. Definir bem significa reduzir a ambiguidade antes da coleta de dados, porque não adianta medir um processo se a equipe ainda não sabe com clareza qual problema está tentando resolver, qual cliente é afetado, qual requisito precisa ser atendido e qual indicador demonstrará melhoria. Por isso, o processo precisa ser modelado antes de ser medido, mesmo que em nível macro. A voz do cliente precisa ser traduzida em requisito crítico e depois em indicador. E o contrato de melhoria deve registrar objetivo, escopo e responsabilidades.
Esse encadeamento evita que a equipe entre na fase measure, coletando dados demais, dados errados ou dados que não ajudam a responder à pergunta principal do projeto. A pergunta de revisão sintetiza muito bem o critério de maturidade da fase. Define: antes de medir, a equipe sabe exatamente qual indicador precisa melhorar e por quê. Se a resposta ainda for vaga, o projeto ainda não está pronto para avançar. Isso significa que ainda falta clareza sobre o problema, sobre a fronteira do processo, sobre as expectativas do cliente ou sobre o resultado esperado. O aprendizado principal é que o Define não é uma etapa burocrática. Ele é um filtro de qualidade para o projeto. Quando essa etapa é bem feita, a equipe entra na próxima fase com foco, alinhamento e critérios objetivos para transformar percepção em evidência e evidência em melhoria real. E essa foi a aula de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o like e acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima!